Por anos, a mídia construiu uma narrativa única sobre Jair Bolsonaro e sua relação com a Amazônia e os povos indígenas. Manchetes estampavam acusações de descaso, abandono e destruição. Mas o que aconteceria se, de repente, uma ação inesperada colocasse tudo isso em xeque? O que ninguém esperava era que o próprio ex-presidente fosse até a Amazônia para prestar ajuda direta às comunidades indígenas. Sem intermediários, sem holofotes, sem a presença de ONGs ou políticos da velha guarda. Um gesto que pegou muitos de surpresa, deixou seus críticos sem reação e gerou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Mas por que a mídia ficou em choque? O que Bolsonaro fez que foi tão impactante? E por que essa notícia, ao invés de ser amplamente divulgada, parecia ser evitada por certos setores da imprensa? Hoje, vamos revelar todos os detalhes dessa reviravolta inesperada que está dando o que falar. Desde o início de seu governo, Jair Bolsonaro foi alvo constante de críticas quando o assunto era a Amazônia e os povos indígenas. Grandes veículos de imprensa, ONGs internacionais e até artistas de Hollywood se uniram para criar uma narrativa, a de que Bolsonaro não se importava com a floresta, muito menos com aqueles que ali vivem. Matérias de jornais e reportagens na TV repetiam incansavelmente a mesma acusação. Bolsonaro estaria permitindo o desmatamento desenfreado, enfraquecendo os órgãos ambientais e colocando os indígenas em risco. Mas o que poucos paravam para questionar era o que realmente estava acontecendo na Amazônia. Os indígenas eram consultados sobre essas denúncias? Suas vozes eram ouvidas pela grande mídia? Enquanto organizações estrangeiras falavam em nome dos povos da floresta, muitos líderes indígenas faziam declarações surpreendentes, que raramente eram destacadas nos telejornais. Alguns rejeitavam a interferência de ONGs, alegando que elas lucravam com a imagem da Amazônia, mas nunca traziam soluções reais para os problemas das comunidades. Outros afirmavam que queriam mais autonomia para decidir sobre suas próprias terras, algo que ia contra os interesses de grupos ambientalistas que pressionavam o governo a manter os indígenas em uma espécie de isolamento forçado. E foi nesse cenário, repleto de controvérsias e versões conflitantes, que Bolsonaro tomou uma atitude que ninguém esperava. Algo que desafiaria diretamente tudo o que vinha sendo dito sobre ele nos últimos anos. O que ele fez? Como essa decisão pegou a todos de surpresa? E, acima de tudo, por que a mídia não soube como reagir? Agora vamos aos fatos. Sem avisar a imprensa, sem coletiva de imprensa agendada, sem nenhum evento oficial transmitido ao vivo, Jair Bolsonaro embarcou rumo à Amazônia para um encontro direto com os povos indígenas. O objetivo? Ouvir suas demandas sem intermediários e oferecer ajuda concreta diante de um problema ignorado por muitos. A visita aconteceu em uma região remota, onde comunidades indígenas enfrentam dificuldades extremas. Falta de alimentos, escassez de medicamentos, infraestrutura precária. Problemas reais, que raramente são tratados com urgência por aqueles que se dizem defensores dessas populações. Mas Bolsonaro não foi apenas ouvir. Ele levou consigo uma grande quantidade de suprimentos essenciais, incluindo alimentos, medicamentos e equipamentos básicos para garantir melhores condições de vida para essas comunidades. E o mais surpreendente, muitos indígenas que estavam ali não apenas agradeceram a ajuda, mas fizeram questão de demonstrar apoio ao ex-presidente. Vídeos gravados no local mostram lideranças indígenas recebendo Bolsonaro de braços abertos, entregando cocares e pinturas simbólicas, sinais claros de respeito e consideração dentro de suas culturas. Ações assim costumam ser amplamente divulgadas quando vêm de organizações internacionais ou figuras progressistas. Mas quando Bolsonaro tomou essa iniciativa, o silêncio foi ensurdecedor. A mídia tradicional hesitou em cobrir o acontecimento e, quando o fez, tentou minimizar o impacto da ação. Algumas manchetes chegaram a sugerir que se tratava de um gesto político, enquanto outras simplesmente ignoraram o fato de que, naquele momento, comunidades inteiras estavam sendo beneficiadas. Mas a verdade é que a reação popular foi muito diferente. Nas redes sociais, imagens da visita viralizaram, gerando milhões de visualizações e milhares de comentários.
Pessoas que sempre ouviram que Bolsonaro era um inimigo dos indígenas começaram a questionar essa narrativa. Afinal, por que essas ações nunca foram mostradas antes? Por que um líder político que supostamente não se importa com a Amazônia estaria investindo tempo e recursos em uma ação direta para ajudar quem mais precisa? A resposta a essa pergunta estava apenas começando a se desenhar. O impacto da visita de Bolsonaro não pararia ali, e o que viria a seguir deixaria seus críticos ainda mais desconfortáveis. O impacto da visita de Jair Bolsonaro aos indígenas da Amazônia foi imediato. Enquanto vídeos e fotos da ação circulavam pelas redes sociais, a grande mídia parecia não saber como reagir. O silêncio foi a primeira resposta. Durante horas, os principais veículos de comunicação simplesmente ignoraram o acontecimento. Mas conforme a repercussão crescia e milhões de pessoas começavam a compartilhar as imagens, algumas manchetes começaram a surgir. E como era de se esperar, não de forma neutra. Em vez de destacar o auxílio prestado às comunidades indígenas, os jornais tentaram transformar a ação em um movimento meramente político. Frases como "Bolsonaro faz encenação na Amazônia" e "ex-presidente tenta limpar sua imagem com visita surpresa" passaram a ocupar espaço em portais de notícia. Comentadores da TV minimizaram o gesto, sugerindo que aquilo era apenas uma jogada estratégica para manter apoio popular. Mas o que eles não esperavam era a reação das próprias comunidades indígenas envolvidas. Lideranças locais começaram a gravar vídeos desmentindo as narrativas da imprensa. Muitos disseram que nunca haviam recebido apoio tão direto e eficiente e que, diferentemente de ONGs que prometiam ajuda, mas não entregavam nada, Bolsonaro apareceu e fez a diferença. Em diversos vídeos, indígenas mostravam alimentos e medicamentos que receberam e deixavam claro: o gesto não era uma farsa, era uma necessidade que finalmente foi atendida. Nas redes sociais, a população também reagiu. Enquanto perfis de jornalistas tentavam minimizar a importância do ato, milhares de pessoas comentavam e compartilhavam, perguntando: por que ninguém fala sobre isso? Ou se fosse outra pessoa, a mídia estaria aplaudindo. O volume de interações foi tão grande que algumas hashtags começaram a viralizar, expondo ainda mais a tentativa de ocultação do caso. E não foram apenas apoiadores de Bolsonaro que se surpreenderam. Até mesmo algumas figuras públicas que antes eram críticas começaram a questionar a parcialidade da imprensa. Como um ex-presidente poderia ser tão duramente atacado por simplesmente levar ajuda a quem precisa? E por que as mesmas instituições que sempre dizem se preocupar com os indígenas não demonstraram o mesmo nível de engajamento? A situação se tornou um verdadeiro divisor de águas. De um lado, uma mídia que tentava desesperadamente controlar a narrativa. Do outro, um público cada vez mais consciente de que algo não estava certo. Mas a pergunta que restava era: e agora? Qual seria o verdadeiro impacto dessa ação no futuro político de Bolsonaro e na forma como os brasileiros enxergam a relação entre governo, mídia e a Amazônia? A visita de Jair Bolsonaro à Amazônia e sua ação direta em prol das comunidades indígenas escancararam uma realidade que muitos já suspeitavam. A informação que chega ao público é, muitas vezes, filtrada e manipulada, conforme interesses específicos. O que deveria ter sido uma notícia amplamente divulgada foi tratado com silêncio, distorção ou minimização. Mas o povo viu. A internet não permitiu que essa notícia fosse enterrada. E o impacto desse gesto ultrapassou qualquer tentativa de ocultação. Independentemente da opinião política de cada um fato é inegável. Enquanto muitas entidades internacionais e ONGs recebem milhões para supostamente ajudar os indígenas, poucas são as ações concretas que realmente chegam até eles. E aí surge a grande questão: será que a preocupação dessas instituições é de fato com os povos da floresta? Ou será que existe um interesse maior em manter o discurso de abandono para justificar sua própria existência? A visita de Bolsonaro também mostrou um Brasil que quer enxergar além das manchetes. Um Brasil que está cada vez mais questionador, que não aceita mais narrativas prontas, sem antes buscar a verdade por conta própria. E isso assusta muita gente. Quando a população percebe que pode pensar por si mesma, o controle da informação se enfraquece e aqueles que sempre ditaram as regras do jogo começam a perder força. O episódio na Amazônia nos faz refletir. Quantas outras notícias estão sendo escondidas ou manipuladas?
Quantas vezes fomos levados a acreditar em uma versão distorcida dos fatos? E, acima de tudo, até quando permitiremos que poucos decidam o que devemos ou não saber? A verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. E essa notícia foi mais uma prova disso. Bolsonaro quebrou um paradigma ao agir onde muitos apenas discursam. Agora, a pergunta que fica é: quem mais está disposto a desafiar as narrativas impostas e buscar a verdade por conta própria?